Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Correção, atividade 8. Tema da atividade: reformas religiosas. Subtítulo: Contra a reforma religiosa, que foi um movimento de reação da Igreja Católica em torno da reforma protestante. As habilidades essenciais para essa atividade é EF, Ensino Fundamental 07, sétimo ano, HI História 05, habilidade 05 de História do sétimo ano do Ensino Fundamental. Identificar e relacionar as vinculações entre a reforma religiosa e o processo cultural e social no período moderno na Europa e na América. Aqui, contra a reforma, a gente pode ver que ela está unida à questão do fato de que a igreja ela interviu na cultura das sociedades da América, por exemplo. Por causa da Contra-Reforma, foi criada a Companhia de Jesus e os jesuítas vieram ensinar os índios aqui na América, ensinar o português, ensinar a religião, catequizando dessa forma. Então vamos lá. Aqui você tinha um texto explicando mais sobre a Contra-Reforma, né, que a gente já havia explicado em outra aula, né? O texto ele tinha 4 parágrafos. Depois, na sequência, se você tinha uma imagem que eu gostaria de comentar, essa imagem aqui, ó. Vou ler com vocês. Em 1534, Frei Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Reconhecida pelo Papa em 1540, a nova ordem religiosa foi concebida para enfrentar o espírito da reforma protestante que a gente está estudando. Como parte dessa reação, em 1543, a Santa Sé instituiu o Index, o índice de livros de leitura proibida aos fiéis por serem considerados perniciosos à fé, que ameaçavam ao que a fé católica defendia. Então esses livros foram proibidos de serem lidos pelos fiéis. Verdadeira milícia. A Companhia de Jesus eram soldados de batina, como os historiadores dizem. Esses eram soldados de batina a serviço do Papa. A Companhia de Jesus utilizava todos os meios de ação ao seu alcance, sobretudo o ensino aos jovens nobres. E a Companhia de Jesus, ela também foi responsável por trazer as primeiras ações pedagógicas no Brasil. Então, as primeiras escolas que surgiram no Brasil, elas são fruto da Companhia de Jesus através dos jesuítas. Então, os primeiros professores que a gente tem no Brasil, eles vieram da Companhia de Jesus. Entre eles o Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega, que foram 2 importantes professores que chegaram no Brasil nesse período. Na América, os padres jesuítas levaram a doutrina católica a todas as partes do mundo, Índia, China, Japão, América, onde se dedicavam à educação e à catequese, né, a conversão dos nativos. Então, além de ensinar o currículo que se aprende nas escolas, eles também catequizavam os nativos da região onde eles chegavam. Então, evangelizavam, eram missionários jesuítas que tinham esse papel. E mais para frente vocês vão ver o tanto que foi importante os jesuítas para a formação do território brasileiro e também da formação cultural do nosso país. Inclusive, a maior cidade da América Latina foi fundada dentro desse contexto da missão jesuítica, que é São Paulo. Vamos então para as questões aí. Questão número 1. A Contra-Reforma, de modo geral, consistiu em um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica com o surgimento das religiões protestantes. Longe de promover mudanças estruturais nas doutrinas e práticas do catolicismo, a Contra-Reforma estabeleceu um conjunto de medidas que atuam em 2 vias. Quais são elas? Bom, primeiro, promovendo meios de expansão da fé católica. Então essa é a primeira via. Eles queriam expandir a fé católica, que era o que a reforma protestante estava fazendo, estava expandindo a sua fé.
O catolicismo também quis fazer isso. E segundo, atuar contra o avanço de outras denominações religiosas. Ao mesmo tempo que eles queriam aumentar o número de fiéis católicos, eles também queriam impedir que outras religiões começassem a receber fiéis também. Então, eles queriam barrar, por exemplo, pessoas que estavam deixando a fé católica para outras religiões, né? E também atingir pessoas que não tinham religião nenhuma antes que essas religiões chegassem, né? Apresentando a fé católica para eles. Número 2. Os elementos a seguir foram preponderantes no movimento da Contra-Reforma. Relacione cada elemento às suas respectivas especificações. Letra A, Companhia de Jesus. É aqui o último embaixo aqui, ó. Nova ordem religiosa que foi concebida para enfrentar o espírito da reforma. Letra B, Index. O Index está aqui, ó. Índice de livros de leitura proibida aos fiéis, por serem considerados perniciosos à fé. A gente viu isso lá no último quadro que eu acabei de ler. Letra C, Concílio de Trento. Esse de cima aqui, ó. Reunião dos principais líderes da Igreja, organizada pelo Papa Paulo III. Selou o conjunto de medidas tomadas pela Contra-Reforma. Letra D, Jesuítas. É esse aqui, ó. Levaram a fé católica a todas as partes do mundo. Se dedicavam à educação e à catequese. E por fim, Inquisição. Letra E. Instituição instaurada pelo Tribunal do Santo Ofício. E a Inquisição existiu para quê? Para investigar as pessoas que pregavam doutrinas que não eram favoráveis à doutrina da Igreja Católica. Religiões diferentes, práticas diferentes. Eles perseguiam até a ciência, né? Um bom exemplo disso é o Galileu Galilei, que ela criou a teoria do heliocentrismo, né? Que os planetas giram em torno do Sol. Ora, a Igreja defendia o geocentrismo, que é a teoria que diz que todos os planetas e até o Sol giravam em torno da Terra. Como essa teoria era contra, né, o que a Igreja Católica defendia, a teoria do heliocentrismo, o Galileu Galilei foi investigado pela Inquisição. E aí ele teve que desistir do seu... não desistir, mas pedir perdão por aquilo que ele havia provado. Vamos para a 3. Número 3, que era a última. Tinha assim: a história da intolerância religiosa é uma história de séculos. No Império Romano, os católicos foram perseguidos. E antes de existir o catolicismo, você tinha os cristãos ali, né? Cristãos, não cristãos católicos, os cristãos. Eles eram perseguidos pelos imperadores romanos que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. O que ia acontecer com essas pessoas? Eles eram queimados na fogueira, eram colocados dentro da arena do Coliseu para lutar contra feras como leão, tigre, né? Só para entreter a população romana daquela época, né? E eles eram muito perseguidos. Nero, por exemplo, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E por conta disso, os cristãos foram perseguidos de forma violenta naquele momento ali. Na Idade Média moderna, católicos perseguiram judeus, protestantes e pagãos. Então aqui na Idade Média a gente já tem a Igreja Católica estabelecida. E essa igreja já se corrompeu. Já começou a praticar um monte de coisas que a Bíblia não permite, vamos dizer assim. Então esses católicos eles começaram a perseguir os judeus, sobretudo usando a justificativa de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo, né, na crucificação. Começaram a perseguir os protestantes, porque os protestantes saíram de dentro da Igreja Católica, né, e começaram a abraçar a fé do Martinho Lutero. Aliás, a doutrina luterana, né? E depois a doutrina calvinista, do João Calvino. A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, os puritanos, né? Que são os protestantes ingleses, né? Eles tiveram que fugir
da Inglaterra para a América e acabaram fundando os Estados Unidos. Esses são os Pilgrim Fathers, os pais peregrinos. Foram eles que começaram a nação dos Estados Unidos da América. Eles fugiram para cá, fugindo da perseguição religiosa. No caso da França, os protestantes eram conhecidos como huguenotes. Os huguenotes, eles fugiram para a região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E eles ficaram ali por um período, até que o governo português se uniu a tribos indígenas para lutar contra os franceses, né, e também tribos rivais, e os franceses foram expulsos dali. A primeira missa protestante, aliás, o primeiro culto protestante realizado no Brasil, ele foi realizado ali na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro, pelo Villegagnon, que era um líder protestante, um pastor protestante, que veio junto com essa galera huguenote aí, né? E também eles perseguiam os pagãos. O que é um pagão? O pagão é um cara que não tem religião, é um cara que não professa nenhuma fé, né? Eu não diria um ateu, eu diria alguém que não segue uma linha doutrinária específica, né? Então, a Inquisição, ela perseguia esse pessoal. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito bom relacionado a isso, no que diz respeito à fé dos africanos que vieram para cá como escravos. Os africanos, eles praticam aqueles cultos afro, umbanda, candomblé, que a gente conhece a grosso modo como macumba. Bom, como a umbanda e o candomblé eram proibidos pela igreja, né, você podia cair na Inquisição e poderia sofrer sanções, inclusive morrer, o que os africanos faziam? Eles pegavam seus orixás e associavam seus orixás a um santo católico. Exemplo disso, Nossa Senhora da Aparecida, ou melhor, Iemanjá, que é um orixá deles, passou a ser chamada de Nossa Senhora Aparecida. Então, eles dessa forma continuavam cultuando o seu orixá Iemanjá, mas para os católicos eles estavam cultuando Nossa Senhora Aparecida, né? E assim, vários outros orixás são associados a outros santos católicos. O legado disso, ou seja, a herança disso, é o sincretismo religioso. O que é sincretismo? A mistura de diversas religiões. Na Bahia, é muito comum você chegar lá e ver as mães de santo do candomblé levando oferendas para os orixás dentro da igreja católica, né? Isso ficou comum. A raiz disso é nesse período aí da Inquisição, em que o pessoal usava essas artimanhas aí para fugir do Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica, né? Continuando aqui, a gente parou em pagãos. Intolerância é a incapacidade em aceitar o que é diferente. É não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Então, essa ideia de perseguição religiosa, ela está amarrada a essa ideia de intolerância religiosa. É quando, como o texto falou aqui, eu não aceito o que é diferente. Não concordar com a religião ou com as práticas de outra religião é uma coisa. Agora, perseguir a pessoa porque ela pratica aquela religião é outra coisa totalmente diferente. A Constituição brasileira, né, o conjunto de leis do nosso país, ele garante a liberdade de culto na nossa nação. Então eu posso ser católico, eu posso ser protestante, eu posso ser judeu, eu posso ser da religião com a qual eu me identifico. A lei me garante isso, né? Quando eu não concordo com a religião do outro, tudo bem, é uma coisa. Agora, quando eu uso essa questão de não concordar para agir com violência, para perseguir, até mesmo para, em alguns casos, até matar, aí sim, aí eu estou cometendo um crime, eu estou sendo intolerante. Porque olha o que o quadrinho fala aqui, ó. Intolerância religiosa é crime. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra qualquer religião é crime. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então,
eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar, né? E de repente a gente pode até trocar uma ideia de forma respeitável com a outra pessoa, né? O debate é isso, o debate é eu dizer aquilo que eu penso, a pessoa do outro lado dizer aquilo que pensa, sem se ofender, sem ter essa questão de se ofender. É o direito também que a Constituição garante para a população brasileira, liberdade de expressão, né? Muitas vezes as pessoas acabam brigando por não conseguir aceitar o que o outro defende. E tem outra coisa, como que, por exemplo, eu vou conseguir, digamos, fazer com que a pessoa concorde com o que eu penso, agindo de forma truculenta, de forma violenta? Não tem como isso, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma, não atacar os outros porque ele é diferente de mim. Ok? Então essa aí era, você tinha que dizer o seguinte, você tinha que pesquisar sobre isso e escrever um texto colocando as suas ideias sobre o assunto. Aqui eu coloquei só o que estava aqui na atividade. É crime, intolerância religiosa, e é necessário respeitar a religião do outro, independente de qual for essa religião. Ok? Galera, então, essa era a atividade, essa é a correção, os comentários que eu tinha para fazer. Corrija a sua aí se você teve algum erro. Muito obrigado e bom final de semana para vocês.